Saudações do crente docente! Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Sejam todos bem-vindos aqui para mais um CDcast. Nós teremos um professor que estará estreando aqui no CDcast, o professor Ivan Lessa. Depois de já termos estudado toda a parte introdutória sobre os livros poéticos, sobre a questão da poesia hebraica, e hoje nós iniciaremos uma sequência de 5 aulas que vai abordar de maneira subdividida o livro dos Salmos. O professor Ivan Lessa certamente trará informações de conteúdo relevante para o nosso aprendizado e também para embasar as nossas ministrações no domingo. Antes de que comece essa aula, eu quero pedir para você que você possa curtir, comentar, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Que você tenha uma boa aula e nós nos falamos no final. Até já! A paz de Cristo, meus irmãos, eu sou o professor Ivan Lessa, sou diácono da ADVEC e dirigente da EBD da filial Praça Marco Aurélio. Para mim é uma honra, um prazer e uma grande responsabilidade poder contribuir com este canal tão abençoado que é o Crente Docente. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade e também ao professor Edivanei pelo convite. A lição de hoje é a lição de número 4, que vai tratar do livro dos Salmos. Na verdade, essa lição vai tratar apenas do primeiro livro, vai ser uma lição introdutória, já que o livro dos Salmos é dividido em 5 livros. Mas isso é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá bom? Vamos lá. O livro dos Salmos é o grande inário da Bíblia. Nele encontramos 150 canções escritas por diversos autores. Não é fácil determinar exatamente a autoria e quando cada autor escreveu, já que nem todos os salmos trazem o nome do seu autor. Acredita-se que Davi escreveu 73 salmos, embora haja discussões se Davi escreveu realmente todos esses salmos, já que a preposição no hebraico, que foi traduzida como de em Salmo de Davi, pode também ser traduzida como para ou sobre. Assim, alguns destes salmos poderiam ter sido escritos por outros autores, para Davi ou sobre Davi. Há também 12 salmos que foram escritos por Asaf, 11 pelos filhos de Corá ou Coré. Salomão escreveu outros 2 salmos, Moisés 1, Etã 1 e 50 salmos são anônimos. Mas você, quando fizer uma pesquisa, vai ver que pode haver uma pequena variação nesses números, porque realmente não tem como afirmar categoricamente algumas autorias. Algo também que é difícil de se precisar quando falamos deste livro é com relação à sua data. Por quê? Antigamente, alguns estudiosos diziam que os salmos tinham sido escritos após o retorno do exílio babilônico. A maioria deles teriam sido escritos na época dos Macabeus, ou seja, um período entre os anos 520 e 150 a.C. aproximadamente. No entanto, descobertas mais recentes mostram que alguns salmos possuem um estilo literário que é típico de textos cananeus da Idade do Bronze, o que teve seu início há aproximadamente 5.000 anos. Então você pergunta, não tem como datar o livro dos Salmos? Bom, como eu disse, essa é uma questão controversa, porém, já que o Salmo 90, que é atribuído a Moisés, teria sido escrito por volta do ano 1400 a.C., e o Salmo 126, que é pós-exílico, teria sido escrito por volta dos anos 500, 400 a.C. aproximadamente, podemos então aceitar um período de aproximadamente 900 a 1000 anos para que todo o livro fosse escrito. É muito tempo, né? Com relação ao nome, o nome original do livro em hebraico é Terrilim, que significa cânticos de louvor. Já o nome Salmos, que nós conhecemos, vem da tradução grega da Septuaginta, que utilizou a palavra psalmoi, que significa cânticos. Porém, a raiz desta palavra significa impulso, toque em um instrumento de cordas. Assim, seria cântico acompanhado de um instrumento de corda. É importante saber que, diferente dos demais livros da Bíblia, isso aqui é bem curioso, né? O livro dos Salmos, ele não é dividido em capítulos, mas em salmos.
Ou seja, você não abre a sua Bíblia no Salmos capítulo 91. Na verdade, você abre no Salmo 91. E no singular mesmo. Não Salmos 91, mas Salmo 91, Salmo 23, Salmo 127 e assim por diante. Já com relação aos versículos, há quem diga que o correto é falar versos, já que se trata de poesias. Porém, aqui a gente também vai ter controvérsia, já que versículo é, na verdade, um diminutivo de verso. É o diminutivo erudito, é igual cubo e cubículo. Verso, versículo. Então, utilizar verso ou versículo parece não fazer muita diferença. Mas, com relação a capítulos, vamos tomar cuidado, beleza? No geral, os salmos expressam os sentimentos da nação de Israel por seu Deus. Eles serviam para momentos de culto, para momentos de adoração, luto, batalhas, contemplação. E embora muitos desses salmos sejam messiânicos, ou seja, eles falem da vida, dos sofrimentos do Messias, em todos os salmos é possível encontrar, ainda que indiretamente, alguma referência a Jesus. O próprio Cristo fez menção a este fato ao dizer lá em Lucas 24:44 o seguinte: convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Aliás, no Novo Testamento há 263 citações do Antigo Testamento. E dessas 263 citações, 93, ou seja, pouco mais de um terço delas, foram retiradas do livro dos Salmos. Esse livro, ele é tão especial que sobre ele Lutero disse o seguinte: o livro dos Salmos é uma Bíblia em miniatura. Calvino, ele descreveu o livro dos Salmos como uma anatomia de todas as partes da alma, já que não existe emoção que não é representada aqui como em um espelho. Johann Arndt, teólogo alemão, ele escreveu o seguinte: o que o coração é para o homem, os salmos são para a Bíblia. Assim percebemos o grau de excelência e de importância desse livro maravilhoso. Das muitas lições que podemos aprender, e olha que não são poucas, né? Eu queria destacar aqui com você 5 que eu considero fundamentais. A primeira é: confie. Esta é a lição mais presente em todo o livro. Independente das circunstâncias, devemos confiar no Senhor. Olha o que diz o Salmo 55:22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. A segunda lição é: espere. Nós queremos as respostas e soluções para ontem, não é verdade? Mas o tempo pertence a Deus. Salmo 27:14 diz: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. A terceira lição é: tribute. Nós somos eternamente devedores. Tudo que somos, tudo que demos, vem dele e é dele. Nós devemos a ele todo o louvor e glória, conforme diz o Salmo 29:2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Quarta lição: invoque. Invocar significa implorar a proteção ou o auxílio de alguém. É clamar por socorro. Nos Salmos, somos incentivados a fazer isso. Observe o Salmo 50:15 que diz: e invoca-me no dia da angústia, e te livrarei, e tu me glorificarás. E a última lição, mas não menos importante, é: escute. Se o Senhor nos incentiva a falar com Ele, também somos incentivados a ouvi-lo. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Salmo 78, verso 1. As lições não param por aqui. Haveria necessidade de muito mais do que alguns poucos minutos para discorrermos sobre todas as lições contidas nesse livro. Eu quero falar um pouquinho com vocês agora sobre a classificação dos salmos. Isso não é uma tarefa das mais fáceis, porque existem salmos que se enquadram em diferentes padrões, na verdade em mais de um padrão. Mas para termos apenas uma ideia da variedade dos tipos de salmos,
Eu vou citar aqui para vocês alguns poucos. Existem salmos que são messiânicos, que falam de Cristo, falam da primeira e da segunda vinda, falam do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição. Por exemplo, Salmo 2, Salmo 16, Salmo 22. Há também os salmos de sabedoria, que fazem um contraste com o mal. Salmo 1, Salmo 9, Salmo 10º, Salmo 12. Há os salmos imprecatórios, que são os salmos de clamor por justiça, quando o salmista pede que Deus puna os seus inimigos. Salmo 35, Salmo 55, 69. Salmos penitenciais, que são confessionais e de arrependimento. Salmo 7º, Salmo 17, Salmo 26. E os famosos Cânticos dos Degraus, também chamados de Cânticos de Romagem ou dos Romeiros, que era cantado quando os levitas subiam os degraus que levavam ao interior do templo. São os salmos que vão do 120 ao 134. E há também os Cânticos de Sião, que falam de Jerusalém. Salmo 46, 48, 76, 87 e por aí afora. Agora a gente entra na estrutura do livro. Lembra que eu falei que essa lição de hoje vai falar sobre o primeiro livro? Pois é. Desde os primórdios da história, o livro dos Salmos tem sido subdividido em 5 livros, ou 5 divisões. Esses 5 livros são comparados aos 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Assim, o livro 1 vai do Salmo 1 ao Salmo 41, ele corresponde ao Gênesis. O livro 2, do Salmo 42 ao Salmo 72, corresponde ao Êxodo. O livro 3, do 73 ao 89, Levítico. Livro 4, do 90 ao 106, Números. E o livro 5, do 107 ao 150, Deuteronômio. O Midrash do Salmo 1, Ivan, o que é Midrash? É o comentário judeu, do Salmo 1, diz: Moisés deu aos israelitas os 5 livros da lei. De maneira correspondente, Davi lhes deu os 5 livros dos Salmos. Embora a gente já tenha visto que Davi não escreveu todos os salmos, ele escreveu a maioria deles. Todos esses livros, o livro 1, 2, 3, 4 e 5, ele tem as suas características específicas, mas todos eles terminam com uma doxologia, que é uma palavra de glorificação. E agora sim, depois dessa introdução sobre os salmos, a gente vai falar um pouquinho sobre o livro 1, que vai do Salmo 1 ao Salmo 41 e corresponde ao Gênesis. Um exame nos títulos dos salmos do livro 1 revela que, com exceção do Salmo 1, do Salmo 2, do 10 e do 33, todos os demais são creditados a Davi. O livro 1 dos Salmos provavelmente foi o primeiro saltério oficial de Israel. E o assunto? Qual é o assunto? De que trata esse primeiro livro? Ele fala do homem, do seu estado de bem-aventurança, da queda e da sua restauração. Ivan, onde eu encontro o estado de bem-aventurança? Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. A queda você encontra no Salmo 14, verso 1, que diz: Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis as suas obras. Salmo 14, verso 1. E a sua restauração a gente encontra lá no Salmo 32, verso 1, que diz: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. E o livro se encerra com uma doxologia, que é uma palavra de glorificação, lá no Salmo 41, verso 13, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. O salmo que abre esse primeiro livro não é apenas uma introdução para o livro 1, mas ele é a introdução para todo o livro dos Salmos, já que apresenta um paralelo, uma palavra de sabedoria que traça a diferença e as consequências entre ser bem-aventurado e ser ímpio. Vamos ler o Salmo primeiro? Ele diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha.
Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Perceberam que há um contraste, essa apresentação entre o bem-aventurado e os ímpios? É possível ver, a gente percebe nesse texto, que o segredo para ser bem-aventurado, ter uma vida próspera, não andar segundo as normas do mundo, é ter prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. O comentarista da nossa revista, o pastor Joá Caetano, ele escreveu o seguinte: muitas pessoas reclamam que não ouvem mais a voz de Deus. Outras tantas procuram essa voz nas revelações dos auto-intitulados profetas ou nos shows de adivinhações. Se essas pessoas verdadeiramente meditassem na palavra de Deus, não sairiam de lugar em lugar atrás de alimento para suas almas, nem correriam risco de serem manipulados espiritualmente. A nossa revista fala ainda do salmo que certamente é o mais conhecido de todos. Só de eu falar você já pensou, não foi? É claro, é o Salmo 23. Muito provavelmente foi o primeiro versículo que a maioria de nós decorou. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Este Salmo de Davi é de uma riqueza maravilhosa. Entre as muitas lições que poderíamos tirar daqui, eu quero destacar uma, que na verdade se subdivide em 7, que constam do comentário Beacon sobre o Salmo. Trata-se das 7 provisões que o pastor oferece às suas ovelhas. A primeira provisão é: não me faltará completa satisfação. Está lá no versículo 2, deitar-me faz em verdes pastos. Dizem que as ovelhas nunca se deitam até que estejam satisfeitas. E aqui elas têm um bom motivo para se sentirem satisfeitas. Os pastos são verdes, são macios, são novos, um verdadeiro banquete, ou seja, não falta satisfação, ela é completa. A segunda provisão é que não falta orientação. Olha o que diz a parte B do verso 2. Guia-me mansamente às águas tranquilas, ou águas de descanso. As águas tranquilas ainda nos trazem a ideia de provisão, porém, o poeta acrescenta o pensamento de orientação, já que o pastor não impele suas ovelhas, ele não empurra, não manda elas irem para as águas tranquilas, mas ele as guia, ou seja, ele vai à frente, mostrando o caminho. Se o Senhor é o nosso pastor, não nos falta orientação. A terceira provisão do pastor é: não faltará restauração. Refrigera a minha alma, é a parte A do verso 3. O refrigério da alma aponta para o avivamento, para o renovo, a restauração. Esse é um tema recorrente no Novo Testamento. É só você observar, por exemplo, 2 Coríntios 4,16, que diz o quê? Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, ou ainda que o nosso exterior se corrompa, nosso interior ele é renovado a cada dia. Colossenses 3,10 diz: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornar semelhantes a Ele. Ou seja, não falta restauração para todo aquele que anda com Deus, que o tem como seu pastor. A quarta provisão é: não faltará instrução da justiça. A parte B do terceiro versículo diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus é santo e quer que o seu povo também seja santo. Assim, ele nos guia, nos ensina o caminho da justiça. Jesus, no Sermão do Monte, aponta para a fome e sede de justiça como uma característica de quem é bem-aventurado. Se houver em nossos corações o desejo real de caminhar pelo caminho da justiça, podemos estar certos de que o próprio Deus se encarregará de nos instruir. A quinta provisão é: não faltará coragem diante do perigo. Olha o texto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Que coragem é essa que leva o salmista a caminhar por um lugar tenebroso e ainda assim não temer? A resposta é bem simples: a certeza de que ele não está só. E esse é o ponto 6. Não nos faltará presença divina, porque tu estás comigo. Parte B do verso 4.
O profeta Isaías descreve assim essa certeza: quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal, pois eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Isaías 43, versos 2 e a parte A do verso 3. E a sétima provisão é: não faltará conforto na tristeza. Verso 4, parte C diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado do pastor tem duas funções. Ele é a vara de proteção e um cajado no qual o pastor se apoia, servindo para o seu conforto. O homem de dores, o Cristo, nosso Senhor, ele sabe melhor do que ninguém como atender às necessidades de um coração abatido. E Davi encerra esse maravilhoso salmo dizendo que também não vai faltar honra, quando ele diz: prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unção, unges minha cabeça com óleo, abundância, meu cálice transborda. Cuidado, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e não nos faltará o céu. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que salmo maravilhoso! Este primeiro livro traz ainda uma coleção de 8 salmos messiânicos. Salmo 2, 8, 16, 22, 23, 24, 40 e 41. E estes salmos nos apresentam Cristo como um Rei poderoso, a eternidade e a divindade do Filho de Deus, os sofrimentos e os sacrifícios do Messias. Bom, eu encerro esta aula lendo a conclusão da nossa lição, escrita pelo pastor Joá Caetano, que diz: a Bíblia é o único compêndio de livros que mostra os vaticínios dos livros antigos cumprindo-se nos mais recentes. Nesta primeira divisão do livro dos Salmos destaca-se o cumprimento da promessa da vinda do Messias. Além disso, uma característica da profecia é a exortação e a renovação da vida espiritual de todo cristão. Eu espero que você tenha gostado. Essa foi uma palavra introdutória do livro dos Salmos e do primeiro livro. As próximas lições vão falar dos outros livros, então eu te aconselho a ouvir as próximas aulas, os próximos podcasts, para que você possa ter um conhecimento amplo do livro dos Salmos. Mas não apenas deles, porque ainda vamos falar sobre Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Tem muita coisa boa vindo por aí, tá bom? Que Deus te abençoe, que o Senhor fale profundamente no seu coração e que haja sempre em você o desejo de aprender mais e mais da palavra de Deus. Fique com Deus, até a próxima. Paz. Estamos de volta. Espero que você tenha gostado dessa ministração, que por sinal eu posso dizer que tive o prazer de escutar em primeira mão essa lição, uma lição fantástica. A cadência com que o professor Ivan Lessa traz essa ministração faz com que a gente possa arraigar em nossos corações os ensinamentos, que a gente possa fixar o conhecimento que foi proposto para nós no dia de hoje. Então Deus abençoe a sua vida, você que teve aqui a oportunidade de participar dessa aula do CDcast, que você possa compartilhar com muitos amigos, com muitas pessoas a qual necessitam aprender a palavra de Deus e que também estão se preparando para ministrar esse conteúdo. Não esquece de cumprir tudo aquilo que nós já pedimos inicialmente. Curta, compartilhe, comente, mas principalmente se inscreva e ative as notificações do nosso canal. Você também que ainda não nos segue nas redes sociais, você pode seguir no Instagram, @crentedocente, e também pode curtir a nossa página no Facebook, que é facebook.com/crentedocente. Será um prazer tê-lo conosco nas nossas redes sociais, compartilhando novidades aí do canal. Que Deus abençoe sua vida, que você possa ter uma ministração poderosa, cheia da graça de Deus, com muito conhecimento e com a instrumentalidade que o Espírito Santo pode te conduzir no domingo. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima aula, querendo Deus.